esse estudo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que tudo que for falado aqui não seja nada de mim, mas tudo de Ti. Que não seja somente informações, Pai, mas seja uma revelação ao nosso coração daquilo que o Senhor fez na história, daquilo que o Senhor continua fazendo e do nosso futuro no Senhor, Pai. Nós te pedimos, guia-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente parou no último estudo sobre John Wesley. A gente viu a história dos avivamentos ali até os morávios. Os morávios eram um grupo na Saxônia que estava ali reunido pelo conde de Zinzendorf, que reuniu aqueles morávios da região da Morávia que estava fugindo da guerra na Europa, a Guerra dos 30 anos. E ali eles vão se refugiar na Saxônia. E esse conde, o conde de Zinzendorf, vai agrupar um grande número de crentes ali refugiados da guerra. A gente vai ter batista, a gente vai ter presbiteriano, luterano, e todo mundo ali reunido na região da Saxônia. E como eu havia falado aqui no domingo antes da eleição, quando reúne um monte de crente de regiões diferentes, de igrejas diferentes, acaba dando briga. Porque um vai falar, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou pré, eu sou meso, eu sou pós-tribulacionista, e vai começar. Aí o conde de Zinzendorf, que ele é um jurista, ele vai trazer, vamos nos apegar. Estou usando aqui. Show. Vamos nos apegar àquilo que importa, o que é essencial. O que é essencial, a gente vai focar. E ali tem o culto de ceia, e eles experimentam o que os historiadores chamam do toque místico do Espírito Santo. E a partir daquele momento, eles começam uma torre de oração de 100 anos, se revezando em turnos. Cada morávio vai orar ali de 1 em 1 hora durante 100 anos. E por causa disso, uma grande paixão por resgatar os perdidos vai ser incendiado no coração deles. E daquela comunidade de moravianos, lá refugiados da Guerra dos 30 anos, vão partir os primeiros missionários. E hoje a igreja só existe por causa desses missionários que vieram para a América do Sul, América do Norte, Groenlândia, África, as Índias, tudo por causa desse amor de missões. E um desses missionários é sobre John Wesley. Deixa eu só testar. Passou direitinho, pastor. Obrigado. John Wesley, ele vai ser um grande avivalista, ele também com esse desejo, ele é um jovem, ele é um pastor anglicano, e ele vai pregar o evangelho na América do Norte. Não tinha ainda Estados Unidos, eram as 13 colônias americanas que dependiam da Inglaterra. Ele vai para lá com um grupo de morávios, e em 1735, ele está indo com esse grupo, ele aprende o alemão, porque ele está indo com esse grupo de morávios, e os morávios falavam alemão, para ele se comunicar bem. Ele quer ser um pastor, ele é um pastor dentro do navio, e durante uma tormenta, o mastro central do navio ele quebra. E está lá os morávios adorando a Deus, louvando a Deus, e o barco quase afundando. Obrigado, querido. O barco quase afundando e todo mundo louvando, adorando a Deus, e o jovem John Wesley ali, ele está incomodado, ele, caramba, vou morrer, ninguém está preocupado, está todo mundo louvando a Deus, está nem aí, e ele fica com aquilo intrigado, ele se pergunta se ele tem certeza da salvação dele. E quando ele chega aqui a imagem dentro do navio, todo mundo louvando a Deus, e quando ele chega na América do Norte, um dos morávios pergunta para ele assim, você conhece a Cristo? Aí ele fala, eu conheço, é o Salvador do mundo. Mas você sabe que Ele salvou você? E ele fala, sim, eu sei que Ele me salvou. Mas ele vai relatar no diário dele que ele deu uma resposta um pouco fria e sem meditar um pouco nisso. E ele não tem certeza da salvação. Aí ele fala que ele foi à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? E ele fica com esse dilema dentro dele. Tanto é que a missão dele missionária não traz tanto resultado. Ele vai para lá, ele evangeliza um ou outro, mas depois ele volta para a Morávia e ele se junta com aquele grupo que hoje é a atual Alemanha. E numa nesses estudos que eles faziam durante a semana, ele relata no diário dele que ele estava sem vontade alguma de ir. Aí ele chega lá nesse estudo e ele começa a ler a carta aos Romanos com um comentário de Martinho Lutero.
E ali ele vai dizer que naquele momento ele teve certeza da salvação dele. Naquele momento ele experimentou o que era nascer de novo. Então, a partir daí, ele começa a viver uma devoção a Deus, a não somente ser um teólogo e não ter o dono da teologia dentro de si. Agora ele faz parte do corpo de Cristo. Ele fala assim: senti que confiava em Cristo e somente nele para a minha salvação. Senti em meu coração um ardor estranho e que me foi dada a certeza de que ele redimira os meus pecados, os meus, e me havia salvo da lei do pecado e da morte. Nesse momento, John Wesley ele tem esse relacionamento com Deus. Não fica somente no campo acadêmico, no campo que ele era um pastor anglicano e só conhecia as Escrituras. Não, ele tem uma experiência real e verdadeira com Deus. E, a partir daí, começa as pregações ao ar livre, as pregações fora das paróquias, fora das igrejas. E um desses nomes é George Whitefield, que era companheiro de John Wesley durante o seminário. Os dois estudaram juntos e desenvolveram o método de estudar as Escrituras por partes. Conforme Calvino ensinava, estudar sistematicamente as Escrituras por assunto. E por ele dar ênfase a esse modo de estudar as Escrituras, John Wesley vai fundar um movimento metodista, que é ter um método de estudar a Escritura por assunto. Então, ele começa, o início do movimento metodista. Professor, só me informar se nesse estudo aí passado, também Marcos Wesley, irmão de John Wesley, já era convertido ou pastor nessa época na igreja? O irmão dele foi um grande ajudador dele. Ele não queria romper laços com a igreja anglicana, nem formar uma igreja metodista, mas o irmão dele, em outro canto da Inglaterra, também começa a desenvolver o mesmo trabalho que eles foram companheiros de seminário juntos. Então, depois eles se juntam e o evangelho vai mais à frente por esse movimento nas ruas. Então, a gente tem um começo da pregação nas ruas, por John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, que eram mensagens pesadas que traziam confronto, que agora as pessoas são pecadoras e precisam se arrepender de seus pecados. Eram mensagens pesadas, e uma dessas mensagens de Jonathan Edwards, que também foi seminarista posterior a John Wesley, foi pecadores nas mãos de um Deus irado. Primeiro, ele prega na sua paróquia, não teve muito resultado, mas quando ele vai para a rua e prega sobre isso, sobre a necessidade de se arrepender, de se voltar para Deus, as pessoas elas começam a chorar enormemente, começa a haver um espírito de arrependimento muito forte, e as pessoas são confrontadas pelos seus pecados, e elas querem uma solução, elas querem a salvação, elas se arrependem verdadeiramente. E Jonathan Edwards fica do lado ali na praça que ele estava pregando, e depois da pregação ele fica confortando as pessoas, e naquele momento começa a tomar forma a pregação de rua. E como eu falei, um desses nomes foi George Whitefield, que também é um grande pregador avivalista. Ele vai pregar nas ruas. Junto com George Whitefield, ele vai pregar na América do Norte, depois ele volta para a região da Morávia, vai para a Inglaterra. Jonathan Edwards, ele vai para os Estados Unidos, naquela época era colônia inglesa, ele vai pregar lá, e por causa da pregação de Jonathan Edwards, aquelas colônias americanas, que eram colônias inglesas, subordinadas à Inglaterra, elas começam a ter um sentimento de identidade, elas começam a ter um sentimento de pertencimento àquela terra. Foi o que eu falei aqui antes, a colonização inglesa foi uma colonização de ocupação, de uma visão teológica de novos céus e nova terra, a terra que mana leite e mel, que é diferente da ocupação aqui na América do Sul, que era aquela ocupação de fazer escravo, ganhar dinheiro em cima dos índios. Lá era uma ocupação de povoamento. Então, por causa das pregações de Jonathan Edwards nesse novo mundo, nos Estados Unidos, eles começam a ter esse sentimento de pertencimento. Eles são contritados
ser confrontados pelos seus pecados, e eles veem que Deus está sendo tão bom com eles, está dando aquela terra boa para produzir, e as colônias estão crescendo, e a igreja vai crescer nesse meio. Tudo por causa da pregação de Jonathan Edwards. E aqui a gente tem uma imagem relatando a pregação de George Whitefield às multidões, as pregações de rua tomando vulto, e por causa desse movimento que John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards começam a pregar na rua, os pobres começam a ter acesso, porque agora eles não precisam entrar dentro de uma paróquia, dentro de uma igreja, e ouvir o sermão completo, o sermão está indo até eles. John Wesley, ele gostava de pregar às 5 da manhã, na hora que o pessoal estava indo para o trabalho, parava um pouquinho ali, ouvia um pouquinho da palavra, e agora a palavra tem um alcance tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, a palavra se expande de uma tal maneira. Só para a gente ter uma ideia, Martinho Lutero, na Idade Média, ele vai fazer doutorado na Alemanha, na faculdade de Wittenberg, ele vai fazer doutorado para conhecer o Novo Testamento, porque ele não conhecia. Enquanto ele era monge da ordem agostiniana, ele só tinha lido o Antigo Testamento. Então, as pessoas não tinham tanto acesso como a gente tem hoje a Bíblia, aqui em papel. Martinho Lutero, antes da Reforma, ele faz um doutorado para ler o Novo Testamento. Por isso veio a Reforma. E Jonathan Edwards agora ele sai às ruas, junto com George Whitefield, John Wesley, e começa a pregar o Novo Testamento, começa a pregar a palavra de Deus. Uma necessidade de um arrependimento, de uma conversão, de uma experiência real com Cristo, de viver a fé realmente, de não ser somente orientado teologicamente, porque naquele tempo tinha muitos crentes, filho de crente, primo de crente, todo mundo conhecia a Bíblia, ou já ouviu falar de Jesus, mas todo mundo recebia uma orientação cristã, mas nem todo mundo tinha uma experiência com Deus. E era isso que esses pregadores de rua queriam. Esses pregadores queriam levar todo mundo até essa experiência com Deus. Está dando para entender, pessoal? Ou estou indo rápido demais? Então, por causa disso, surge o movimento metodista, que é esse método de explicar as Escrituras. E só um detalhe, Jonathan Edwards, ele vai trazer pregações altamente teológicas, com uma profundidade tremenda. E ele, junto com isso, ele vai unir nessas pregações a devoção, que não é somente uma leitura acadêmica da Bíblia, não é somente uma leitura de estudo, mas é colocar dentro dessa leitura de estudo, dentro dessa pregação teológica, a devoção, a necessidade de conversão, a necessidade de arrependimento. E, por causa disso, ele não precisava de um fundo musical, ele não precisava de um emocionalismo, como a gente vê em algumas igrejas hoje, aí, que quase não tem palavra, só tem louvor, e as pessoas não são levadas ao arrependimento, são levadas a uma emoção. Mas Jonathan Edwards, por causa da pregação dele altamente teológica, ele consegue unir a devoção e a teologia, e as pessoas são convertidas. Então, a gente vê que a exposição à palavra é o que vai converter o coração do ser humano. Não é o ritmo da música, o ritmo da bateria. Claro que tudo isso é importante, mas é secundário. O que tem que ser levado é a palavra. Amém? Então, John Wesley, ele vai ser confrontado, vão chegar para ele e vai falar assim: você não tem vergonha de pregar fora da sua paróquia, não? Olha o que ele vai falar: o mundo é a minha paróquia. Então, é expandir o reino, levar o evangelho. Aqui a gente tem uma imagem dele, esse retrato foi pintado numa das pregações dele, ainda às 5 horas da manhã, o pessoal indo para o trabalho, ouvindo a pregação de John Wesley. Aí foi o que eu falei um pouquinho de Jonathan Edwards, que ele consegue unir a teologia e a devoção, e através desses sermões tão profundos as pessoas se arrependem e dão sentimento de identidade às colônias americanas, hoje o atual Estados Unidos. Aqui as multidões ouvindo Jonathan Edwards, e aqui um dos sermões que ele mais ficou conhecido: pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas altamente entristecidas, contristadas por causa dos seus pecados.
E nesse contexto também vão surgir as missões mundiais. As missões mundiais. Pessoas que não ficam somente nesse novo mundo, nos Estados Unidos, mas que vão para a Índia, que vão para a África, que vão para a Groenlândia, tudo por causa daquele movimento inicial dos morávios. Então, um desses caras foi William Carey. William Carey, ele era anglicano, mas depois ele se torna batista, e ele vai, em 1792, ele vai pregar para os pastores batistas sobre a necessidade de missões, de levar o evangelho a todas as partes do mundo. E por causa dessa pregação dele, de William Carey, uma exortações às missões, a Igreja Batista na Holanda começa a destinar fundos para financiar missões, para enviar missionários para todo o canto do mundo. Um dos feitos tão poderosos dele na Índia foi que, quando um homem morria na Índia, a sua esposa tinha que ser queimada viva junto com o corpo daquele marido. E por causa das pregações de William Carey na Índia, ele consegue abolir isso da Índia. Cai por terra essa necessidade da cultura da Índia de queimar a esposa junto com o marido morto. Aqui a gente tem uma foto, como era feito antigamente, né? E o avivamento impacta tanto a região da Índia que essa tradição ela cai por terra. Um outro nome é David Livingstone. David Livingstone, ele vai para a África, e ele vai pregar o evangelho à África. Ele é um explorador também, ele é um teólogo, um pastor, e ele é um explorador. E ele começa a não só pregar o evangelho, mas levar dignidade para aquele povo, a mostrar como é que tem que ser uma agricultura mais sadia, a construção de estradas, a mineração como fonte de renda. Livingstone, ele era um apaixonado pela África. Ele, além de ser missionário, como falei, ele era explorador. Quando ele faleceu, levaram o corpo dele de volta para a Inglaterra, mas os africanos tiraram o coração dele e deixaram na África, porque falavam que ele amava tanto aquele país que o coração dele necessitava ser enterrado ali, por tamanha devoção que ele tinha com aquele povo africano, de levar o evangelho àquele povo. Aqui relatos as aventuras dele, né, que ele também era um explorador, mas ele também era um teólogo, ele pregando ao povo africano. Olha só, aqui o funeral dele, lá na Inglaterra, somente o corpo, mas o coração tinha ficado na África. Então, a gente vê nessa história dos avivamentos que o avivamento é uma resposta de Deus para o homem que estava se perdendo. Por que o homem estava se perdendo? Naquele momento, a Europa toda ela estava passando por um grande pensamento científico, racionalista. O homem dava ênfase mais à razão do que a Deus. Colocava Deus no patamar de cima e deixa que aqui embaixo a gente resolve com a razão. O método científico estava em alta e o homem vinha se esfriando. Mas aí surge o movimento pietista, que a gente já viu da última vez, de busca pela piedade, o movimento dos morávios, John Wesley com a pregação de ruas, Jonathan Edwards com a pregação de rua nos Estados Unidos, George Whitefield, companheiro também de John Wesley, o movimento metodista. Isso tudo porque Deus ele nunca vai ficar sem voz na história. Deus ele sempre vai levantar homens apaixonados, mulheres apaixonadas para fazer a sua obra, por um amor genuíno, por missões de resgatar os perdidos. E é isso que tem que arder no meu e no seu coração hoje. A palavra que a gente tem recebido aqui nessa igreja, em outras igrejas, quem faz parte de outro ministério, no meu caso eu, né? Então, tem que expandir o reino. Usar as nossas redes sociais, usar a nossa voz, usar a nossa conversa num táxi, num Uber, num ônibus, numa fila, para levar Jesus. Esse amor tem que nos mover, como esses caras tinham. E a gente fica pedindo tanto um avivamento nesses últimos tempos, mas o que vai mover realmente o avivamento desses últimos tempos não é o dom de línguas, não é o dom de profecia, é o dom de cura. Claro, eu acredito que isso faça parte, mas o que vai mover um avivamento genuíno é o amor ao resgate dos perdidos. Tanta gente perdida aí fora. Essas pessoas que estão aí fora, somos eu e você sem Cristo, pô. Somos eu e você sem Jesus.
Então, isso que tem que nos mover, é o que moveram esses caras. No movimento pietista, jovens de 15, 20 anos se vendiam como escravos para evangelizar os escravos. Nunca mais iam voltar, iam ser escravos com eles. Pessoas iam para a Groenlândia para pregar o evangelho e não voltavam. Iam pregar lá no meio dos esquimós. Mas vai surgir, como eu falei, na Europa esse esfriamento por causa do método científico, da razão, do homem como centro de tudo, e vai surgir o liberalismo teológico. Porque no século XVIII teve a questão do iluminismo na França, que era trazer as ideias iluministas, o homem como centro de tudo, liberdade, fraternidade. Ok, beleza, mas isso não é o essencial, mas começou a ser colocado como o essencial da França para a Europa toda. E, por causa disso, no século XIX, já tinha produção em larga escala. A gente vai ver o Fordismo, que é depois do século XIX, ali, que é a produção em larga escala dos meios de produção. Agora não se produz somente um carro e faz um de vez, se tem uma linha de montagem. Então, tem a produção das máquinas a vapor. Tudo isso no século XIX, e vem a Revolução Industrial, a busca por direitos sociais. Então, o homem ele foi colocado como o centro da sociedade. As famílias não ficavam mais unidas. O pai e a mãe iam para as indústrias, trabalhavam, chegavam em casa cansados e só viviam aquela rotina, descansavam em casa para poder voltar no outro dia para o trabalho. O individualismo na Europa foi muito grande. As pessoas não viviam mais naquele sentimento de coletividade, de sociedade. Cada um só queria pensar em si. Por quê? Estou trabalhando durante o dia, eu vou chegar em casa, vou comer alguma coisa e descansar para no outro dia voltar para o trabalho. Então, esse sentimento de sociedade moderna do século XIX trouxe com que o homem se centrasse nele próprio. Eu não vou na igreja agora, eu vou domingo, e tá bom. Então, as famílias foram perdendo suas raízes, o individualismo foi crescendo. O eu moderno ficou muito em alta. Eu primeiro, eu tenho que ganhar dinheiro para mim, eu tenho que fazer isso para mim, eu tenho que buscar meus recursos. Não tem nada de errado nisso, mas quando começa a exagerar por esse lado, o ser humano acha que é só ele na face da Terra. E perde aquele sentimento de comunidade, perde aquele sentimento de igreja, de corpo, que um é a mão, o outro é o cabeça, o outro é a perna, o outro é o pé, de que a engrenagem não sou eu sozinho, mas existe todo um corpo. E a igreja na Europa foi perdendo esse sentimento. As pessoas foram se afastando das igrejas, foram vivendo sua própria vida, foram deixando Deus no andar de cima. Aí a Xuxa até fala, o cara lá de cima, né? Então, foi deixando Deus de lado, eu posso resolver, eu posso fazer, a razão em alta. Então, esse individualismo, ele entra também na igreja, e por causa da Revolução Industrial, o avanço científico, o individualismo, o homem agora ele vai tendo uma sociedade mais otimista. Bom, agora tudo está acontecendo, a ciência está avançando, a revolução industrial está crescendo, tem os direitos sociais, a sociedade está indo bem. Então, para que eu preciso de Deus? Não preciso de Deus. Deixa eu só avançar que eu esqueci de passar o slide aqui. Então, em 24 de novembro de 1859, Charles Darwin ele vai publicar o livro A Origem das Espécies. Por causa daquele avanço científico que estava ocorrendo, ele vai dizer que o ser humano ele veio de um processo evolutivo e que não necessariamente depende de Deus, que a seleção natural vai selecionar os mais fortes para viverem. E isso, no pensamento filosófico da época, vai trazer uma ideia de progresso à humanidade, uma ideia de evolução, que o homem não precisa mais de Deus, mas ele vai evoluir, vai conquistar tudo aquilo que ele quer. Não foi somente no campo da biologia que essas ideias entraram, mas no campo da filosofia, da razão. Agora o homem ele se sente o todo-poderoso. E é isso que a gente vê hoje. A ideia é que o homem vai evoluindo. E notem que tem até um tablet na mão do homem moderno, que ele não precisa mais de Deus, ele vai ter a informação tudo na palma da mão dele. E Deus ele vai ficar no andar de cima. Deus ele vai ficar lá como aquele que fez os céus e a terra. E será que fez? Não foi só o Big Bang?
Então, vão começar a surgir na teologia esse liberalismo. A teologia ela vai tomar um rumo que vai colocar as ideias, os milagres de Jesus, por exemplo, como será mesmo que ele fez a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Não é bem assim, não multiplicou para aquela multidão, mas se multiplicou a generosidade. Aquela criança que trouxe os 5 pães e 2 peixes, não foi um milagre, como diz a Bíblia, mas multiplicou a solidariedade, que todo mundo deu um pouquinho e supriu todo mundo. Vão diferenciar o Jesus histórico do Jesus da fé. Não, realmente existiu Jesus, mas será que ele foi Deus? Não foi Deus. Os discípulos colocaram ele como Deus. Então, a teologia liberal ela vem com essa ênfase de tentar adaptar a Bíblia, tentar adaptar Jesus para as novas tendências científicas que estão aparecendo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não foi assim. Calma aí, Darwin escreveu que tudo foi evoluindo. Então, de um organismo que só tem uma célula, foi evoluindo até chegar no homem. Então, a teologia liberal ela tenta conciliar esse avanço científico com os milagres que a Bíblia traz, com aquilo que a Bíblia traz. Jesus não ressuscitou. É impossível um homem ressuscitar. Eles vão falar, o que ressuscitou foi a ideia de Jesus, o que ele pregou como mestre da moral e da ética. Vão botar ele como um profeta e não como um filho de Deus. O liberalismo veio com essa ênfase. Foram grandes estudiosos, mas que desvirtuaram o caminho teológico. Foram por um ramo que era aquilo que a sociedade, na época, queria ouvir por causa do avanço científico. Mas, deixa eu só passar aqui. E um dos teólogos foi Ferdinand Bauer. Ele colocou dúvidas acerca da Bíblia, ele desconstruiu a Bíblia, ele vai falar sobre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Esse cara ele foi muito ouvido e o esfriamento na Europa foi só aumentando. Mas eu sempre falo aqui, Deus não fica sem voz na história, vai levantar alguém. Então, isso aqui que era o que ele defendia, os milagres de Jesus não eram reais, Jesus histórico é diferente do Cristo da fé, Jesus foi um mestre à frente do seu tempo. Alguém já ouviu falar sobre isso? A desconstrução do relato bíblico, mas vai chegar um grupo chamado os fundamentalistas. Olha, nós temos que restaurar o que a Bíblia diz, que são crentes e teólogos, pastores, mais raiz, mais fervorosos na sua fé. Hoje a gente pega esse termo fundamentalista e acha que são pessoas extremistas. Mas naquele tempo eram pessoas destinadas a voltar para os fundamentos da fé, para a base da fé cristã. E eles vão levantar algumas questões, como a infalibilidade da Bíblia, das Escrituras. A Bíblia é infalível. Sobre a divindade de Jesus Cristo, Jesus é Deus. Sobre o nascimento virginal de Jesus, ele nasceu de uma mulher, ele também é homem. A morte expiatória de Jesus na cruz, ele morreu na cruz pelos meus e os seus pecados. Vai falar sobre a ressurreição corpórea de Jesus, ele ressuscitou no 3º dia, e porque ele ressuscitou, nós podemos ser salvos. E nesse período dos fundamentalistas vão surgir as primeiras escolas bíblicas, as EBDs, escolas bíblicas dominicais, porque a igreja precisava dar uma resposta a essa teologia liberal. Então, vamos começar a ensinar dentro das nossas igrejas sobre os fundamentos da fé bíblica, sobre as escrituras, o que a palavra de Deus diz, sobre a verdade. E um desses caras que vão avançar nesse tempo foi Dwight Moody. Alguém já ouviu falar de Dwight Moody? Tem 2 coletâneas de livro dele dessa grossura aqui, ó, e ele explica muito bem a fé cristã. Ele é um avivalista da santidade, do movimento carismático nos Estados Unidos. Só deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente tem um movimento reformado, que é da origem de Calvino, um movimento carismático e um movimento pentecostal. O movimento reformado pode ser um movimento carismático. O que é um movimento carismático? Aqueles que acreditam nos carismas, nos dons. E tem um movimento reformado que não acredita nos dons, acho que foi só para a época dos apóstolos. E tem um movimento reformado que acredita nos carismas, nos dons do Espírito, que é
interpretação de línguas, profecias, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, dons de cura, dons de fé. Então, há essas duas divergências aí. Mas a minha, pessoalmente, não estou dizendo para você escrever assim, o meu entendimento é que os dons não cessaram, os dons continuam. Se a gente pegar na palavra de Deus, não diz em lugar nenhum que os dons cessaram ou que foi somente para a época apostólica. Mas existem esses dois grupos só para fim de conhecimento. Então, Dwight Moody, ele é um avivalista do movimento da santidade, ele é carismático, ele vai falar, olha, o Espírito Santo que operou lá em Atos 2, ele continua operando aqui. Ele vai capacitar com profecias, com curas, com milagres, prodígios, vai distribuir dons aos homens. Então, ele começa esse movimento lá nos Estados Unidos. Agora, no século XIX, os Estados Unidos não são mais colônias da Inglaterra, são uma nação constituída. E por causa disso, a partir desse movimento da santidade, vai vir um cara, William Seymour, que é um movimento da Rua Azusa. Esse cara ele vai ser o pai do movimento pentecostal. Então, William Seymour, ele funda na Rua Azusa, William Joseph Seymour, ele funda na Rua Azusa uma igreja lá, que ele vai começar a pregar sobre a necessidade do batismo com o Espírito Santo, sobre Atos 2, a necessidade de falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Esse é a raiz do movimento pentecostal, que é diferente do movimento neopentecostal, que a gente ainda vai ver, que é outra coisa. Então, William Seymour, em 1906, no número 312, em Los Angeles, ele funda ali a igreja dele, e a grande questão não foi só o movimento de falar em línguas, dos dons do Espírito ali, mas foram porque, nesse momento, com a segregação racial nos Estados Unidos, negros e brancos estavam no mesmo edifício cultuando a Deus. E era um mover tão tremendo que não tinha essa de um negro estar pregando e um branco estar assistindo. Não estavam nem aí, eles só queriam receber de Deus, eles só queriam receber o Espírito Santo, eles só queriam se entregar a Deus. E as pessoas, elas passavam na frente daquele edifício, elas eram curadas, recebiam o Espírito Santo. Então, foi um movimento que trouxe um impacto para a nação americana. Naquele momento de um grande racismo imperando na nação, o Espírito Santo está juntando negros e brancos. O William Seymour ele vai para o seminário dele, nos Estados Unidos, e ele é proibido de assistir a aula do seminário na sala de aula. Ele tinha que assistir no corredor, por ele ser negro. Mas, por causa de um mover tremendo do Espírito Santo através da vida dele, isso aí vai começar a cair por terra na nação americana. E as pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, vão evidenciar os carismas. Ele era cego de um olho, mas isso não impossibilitava que ele pregasse o evangelho. Aqui ele está reunido, a gente vê na foto, ele negro, negros, alguns brancos, todo mundo buscando a Deus, buscando a santidade, buscando se envolver com Cristo, buscando ir mais profundo na palavra, nas escrituras, na oração, na vida devocional. E aqui as pessoas chegando até o número 312, lá em Los Angeles, era o evento da cidade, vamos lá buscar a Deus. Não era ir para o estádio, não era ir para assistir um teatro, mas impactou Los Angeles de tal forma que as pessoas só iam para lá para cultuar a Deus. E aqui a gente vê ele com alguns dos seus pastores brancos, e ele, um negro. Para aquela época era um absurdo, mas por causa do avivamento da Rua Azusa, o racismo que era estrutural americano começa a cair por terra. As pessoas começam a se unir a buscar a Cristo. Na Europa estava reinando o quê? O individualismo, cada um no seu mundinho, querendo ganhar o seu dinheiro, o seu sustento, mas Deus, através da vida de William Seymour, junta todo mundo, e está nem aí para classe social, para rico, para pobre, para negro, para branco. Está tipo a questão do tempo 1887, quem passa, vem. Isso aí, quem passa já entra na porta, vem, e tá nem aí. Então, por causa do movimento da Rua Azusa, surge o movimento pentecostal, que é esse movimento com ênfase nos carismas, que vai defender sobre a necessidade do batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Não vou entrar nesse mérito, tem muita controvérsia nisso. Eu estou mais para carismático, que continua acreditando nos dons, na teologia de Calvino, do que colocar como um sinal individual como selo do Espírito Santo.
Essa é a minha posição, tá, pessoal? Não estou dizendo para... Então, aqui no Brasil, começa o protestantismo. Quando a família real ela foge de Portugal, porque a família real estava devendo dívidas e a Espanha estava começando a cobrar essas dívidas, e a Espanha colada com Portugal, eles fogem aqui para o Brasil, para o nome deles não cair no SPC da época. Então, eles vêm para cá em 1807. A Inglaterra vai fazer um acordo com o Brasil. Olha, a gente está enviando para aí mercadorias, comerciantes, estamos fortalecendo a economia de vocês. Em contrapartida, vocês vão deixar o protestantismo chegar aí. Aí eles falam, tá, pode vir os protestantes para cá, mas vocês vão fazer culto em edifícios que não parecem com igrejas. Aí por isso que hoje, aqui no Brasil, a maioria das igrejas protestantes não tem aquele formato que tem a igreja católica, é mais disfarçada, vamos colocar assim, por causa dessas origens lá, quando os primeiros protestantes chegaram aqui no Brasil, por causa desse acordo com a Inglaterra. Lembrando que Portugal era extremamente católica, por isso eles fizeram esses acordos. Então, a primeira onda do protestantismo aqui foi o protestantismo missionário, que os alemães luteranos chegam ao Brasil em 1824, no sul do Brasil. São, na sua maioria, luteranos e vão começar a propagar o evangelho no sul do país. E o segundo grupo chega através dos congregacionais de Robert Cayley, lá no sul do país. O segundo grupo são o protestantismo de imigração. São aquele pessoal que não veio pelo acordo comercial, mas porque querem tentar uma nova vida aqui no Brasil. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é o protestantismo missionário. Vamos fazer missões agora lá no Brasil. Aí começa a vir batista, presbiteriano, começa a vir congregacional, começa a vir toda a diversidade de protestantismo aqui no Brasil. Então, o primeiro grupo foi de imigração, o segundo grupo, os missionários. E o primeiro grupo foi Robert Cayley. Ele é congregacional, ele vai formar em 1868 a primeira igreja protestante no Brasil. Vai ser na cidade de Petrópolis. Essa aí já vai começar a ter uma forma mesmo de igreja. Deixa eu ver se eu tenho uma foto dela aqui. Ela já não parece tanto um prédio, só não tem a cruz lá em cima, por causa ainda do acordo. Mas ela já começa a ter uma estrutura semelhante da igreja. Esses arcos aqui, ó, as igrejas europeias. Então, essa primeira igreja independente do Brasil, congregacional, lá em Petrópolis. Depois vai vir Ashbel Green, que ele é presbiteriano. E ele vai começar na cidade do Rio de Janeiro, ele vai se envolver com a família real e ele vai ter grande apoio de Dom Pedro, porque Dom Pedro tinha a casa dele lá em Petrópolis, e ele vai fundar em 1862 a primeira igreja presbiteriana do Brasil, em Petrópolis, aqui na nossa cidade. Essa eu não sabia, não. Em 12 de agosto de 1859, vai chegar Ashbel Green, e ele vai formar a primeira igreja presbiteriana do Brasil também. Agora, ali no centro da cidade, quem conhece essa aqui? Essa aqui é a mais conhecida, em 1862. E em 1881, os missionários batistas, William e Anne Buck, eles são batistas, eles vêm para uma comunidade de americanos, pastorear um grupo de americanos em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. E eles fundam ali aquela igreja local na época, e depois eles vão para Salvador e fundam a primeira igreja batista do Brasil, em Salvador. Ainda há uma dúvida se a primeira igreja batista no Brasil foi a de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, ou foi lá em Salvador. Muita gente vai dizer que é a de Salvador. E depois, em 1910, aqui era a igrejinha lá em Santa Bárbara do Oeste, bem pequena, uma igreja local. Aqui os missionários, junto com os americanos que estavam aqui. E aqui é a Batista de Salvador, a primeira igreja batista de Salvador.
Já em português. Sim. Então, a português mesmo é de Salvador, né? É o que todo mundo defende, a maioria. De fato, eles vieram para os... Isso. Com idioma em português. Entendi. Em 1910, lá no Belém do Pará, vão chegar Gunnar Wigren e Daniel Berg. São os derivados lá do movimento da Rua Azusa, na Califórnia. Eles vêm para cá, eles eram pastores lá também, levantados por William Seymour. E eles vêm para cá e começam o movimento pentecostal no Brasil, a Assembleia de Deus. Eles vêm para uma igreja batista em Belém do Pará e dali o pastor batista abriga eles e dali eles começam a formar o que hoje é a nossa Assembleia de Deus. Em 1911, a gente já tem a primeira Assembleia de Deus em Belém do Pará, em solo brasileiro. Só uma observação aqui, no Brasil, o protestantismo que mais deu certo, ao meu ver, foi a Assembleia de Deus, que aonde a gente vai, pode ir para o interior, a gente vai ver uma Assembleia de Deus. A gente pode ir para o lugar mais rico do Brasil, vai ver uma Assembleia de Deus. Então, qualquer canto que a gente chega, tem uma Assembleia de Deus. Então, por que foi esse protestantismo que mais deu certo? Porque, lembra que eu falei, a colonização aqui foi uma colonização de exploração? Então, vieram escravos trazidos da África, índios. Era uma população bem miserável aqui. E o pentecostalismo, ele traz essa ênfase agora nos carismas, nos dons, nas reações estáticas ali do Espírito Santo, mexendo com o sobrenatural brasileiro, e o brasileiro já vinha com essa carga das religiões afro, já vinha com essa carga de sobrenatural das religiões indígenas, e agora ele vê isso no meio da fé cristã. Então, o pentecostalismo é o que mais cresce aqui no Brasil, em solo brasileiro. Essa necessidade de querer sentir algo para afirmar a fé. Então, por isso que começa a se desenvolver mais um pouco aqui no Brasil do que lá na Europa. Mas vai chegar o colapso do progresso. A gente vai ter aí a sociedade está crescendo, o avanço científico, a modernidade, as sociedades estão evoluindo, mas esse progresso ele vai chegar no colapso. Quando o homem acha que está tudo bem, que está tudo indo certo, surge a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 70 a 85 mil milhões de pessoas são mortas nessas guerras. Morre, então, o otimismo daquela sociedade para o futuro. Poxa, agora estava tudo indo bem e surge essa guerra e começa a devastar cidades, nações. Então, nesse pós-guerra, vem também junto uma depressão filosófica, uma depressão de sociedade. O que quer dizer isso? Aquele otimismo para o futuro, que o mundo vai se desenvolver, vai crescer, o avanço da ciência, o homem começa a colocar em xeque isso aí. Bom, será que a razão vai dar conta de tudo isso? Então, esse pós-guerra também traz um esfriamento ainda maior para a Europa. A Europa ela fica caída quando a questão é com Deus. As igrejas ficam mais vazias, o homem não quer mais... o homem esqueceu agora da razão e esqueceu também de Deus. Então, a sociedade está indo por causa. Os poderosos só querem o que enche os seus bolsos, que é vender armamento, que é fazer guerra. As nações só querem conquistar mais, mas a sociedade moderna daquela época vai naufragando nessa depressão filosófica. Mas o homem ele vai ser convidado a voltar para a Bíblia. Ele vai ser convidado a buscar em Deus uma solução, uma resposta para tudo isso. Aquele avanço que vem acontecendo, ele é detido por causa das guerras. A gente vai ver miséria, destruição, morte, as 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki, a crise de 29 nos Estados Unidos, gerando desemprego, a bolsa quebrando, um homem buscando emprego, buscando uma solução, e esse homem agora ele vai ser convidado pelos pastores da época, pela teologia da época. Olha, a sua resposta está em Deus. Você não pode desanimar, porque Deus ele tem a última palavra. E vão surgir alguns teólogos, Karl Barth, esse teólogo aqui, ele vai falar que
ele vai reagir às questões liberais. Olha, Deus é o Deus da Bíblia, Ele existe, os milagres são reais, Jesus é Deus, e ele vai se levantar contra aquele liberalismo que estava acontecendo, que estava tentando desconstruir a Bíblia, e ele vai falar, Jesus é real, a palavra é real, Deus existe, esse problema tem fim, essa guerra vai acabar, vai surgir um sol da esperança, Deus vai se levantar. E Calbart, ele é esse cara, que ele vai trazer uma resposta para essa sociedade. E durante a guerra, Dmitri Bonhoeffer, é um nome alemão, ele vai ser martirizado porque ele vai pregar contra o nazismo. O nazismo ele vai trazer aquela ideia antijudaica, antissemita, que os judeus rejeitaram a Cristo e por isso eles devem morrer. E Dmitri Bonhoeffer ele vai trazer uma ideia que a gente não tem que perseguir e tem que amar o próximo, e ele vai ser um teólogo também contra as teologias liberais, e por causa disso ele vai ser perseguido e morto durante o nazismo. Mas Deus ele sempre está levantando essas pessoas. Por mais que a sociedade mergulhe naquele período de guerra, sempre vai ter homens e mulheres que vão ministrar a palavra de Deus. Amém? E um próximo grupo, depois da guerra, são os evangelicais. A pregação ela vai começar a ganhar forma, ela vai começar a crescer mais propriamente dito. Agora a gente já tem o rádio, a gente já tem a TV, ainda que somente em alguns lares, mas a pregação ela vai crescer de uma tal maneira, vão ser pregados em estádios, nas ruas, movimentos evangelísticos. Esses evangelicais eles vão falar que a igreja não tem que somente pregar a Deus na igreja e se preocupar com as coisas da igreja, mas tem que se preocupar com causas sociais. E aquele mundo do pós-guerra, saindo daquela crise, a igreja ela chega com o braço de Deus, mas ela chega também com um braço social, de amparar aquela sociedade. E um desses nomes foi Billy Graham, pastor Martin Luther King, que eles pregaram que Deus ele é poderoso para reverter situações, mas em contrapartida, a igreja ela vem e começa a se envolver na sociedade para trazer essa sociedade de volta. Aí começam os movimentos sociais das igrejas, grandes avivamentos. Billy Graham que prega para 200 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas se convertem a Cristo por suas pregações no rádio, na TV, nos estádios. E vai voltar nesse tempo, por causa do movimento fundamentalista, as universidades bíblicas. Aí a gente tem a foto de Billy Graham e alguns pastores orando pela nação americana. Aqui ele pregando para as multidões. 200 milhões de pessoas ouviram o Evangelho. 3 milhões de pessoas se converteram a Cristo por causa das pregações desse homem, por causa da vida desse homem, que decidiu andar no propósito para o qual ele foi chamado. Aqui mais das pregações dele nos estádios, para as multidões. Porque a pregação na TV, a pregação começa a entrar nos lares. Agora a pessoa não tem que sair de casa para ouvir uma pregação. Ela liga a TV dela, ela liga o rádio, ela está ouvindo uma pregação. Pessoas sendo impactadas de qualquer maneira, o evangelho está chegando. Chega ligando um aparelho sonoro em casa, uma TV em casa, ou indo a um estádio, ou indo numa igreja, mais a pregação de rua. Então o evangelho está se expandindo. E surgem periódicos agora. Se antes a gente tinha revistas científicas que tentavam desconstruir a Bíblia, agora a gente tem revistas teológicas que trazem os fundamentos da fé bíblica. A gente tem o Christianity Today, que vai trazer as origens, os fundamentos da fé cristã, para todo mundo ler. Isso aqui era dado de graça nos jornaleiros da época. Você ia comprar um jornal, tinha um periódico cristão que eles te davam. E o evangelho vai chegando a todo mundo. Então, o evangelho ele chega pelas pregações ao ar livre, nos estádios, nas igrejas, no rádio, na TV. Na sua compra do jornal, você ganha um periódico. Já estão sendo divulgadas as escolas bíblicas dominicais. Começam a surgir os seminários bíblicos. Aqui mais uma edição do Christianity Today. Pastor, tem como botar a outra palestra? É porque essa aqui terminou. Vai aparecer aqui? O negócio chique aqui, hein, gente? Caraca. Essa aí.
Então, surge agora universidades que dão seminário. Hoje a gente vê muito falar de Oxford, Harvard, todas essas universidades, elas foram fundadas por pastores. Pastores foram seus primeiros reitores, com a necessidade de reavivar as nações, reavivar a Inglaterra, reavivar os Estados Unidos. Então, surge o Seminário Trinity, o Seminário Fuller, são faculdades que dão diploma de nível superior para os seminaristas. O Seminário do Texas, faculdades destinadas a formar teólogos, pastores, a ensinar uma vida de devoção. Não é somente um nível acadêmico com respeito à Bíblia, mas como o nome diz, é seminário, é mergulhar de corpo, alma e espírito, não somente ter o conhecimento teórico das Escrituras. Aqui a gente vê a integração, nesse movimento evangelical, a integração da fé e das causas sociais. O pastor Martin Luther King, que ele, enquanto pregava o evangelho, ele também levantava causas sociais. A TV e o rádio são usados para pregar o evangelho. Aqui a gente tem uma imagem de uma TV reproduzindo a pregação de Billy Graham. Ou seja, a pessoa até em casa, no sofá de casa, ligava sua TV e tinha uma pregação. E hoje, a gente abre o Instagram, tem uma pregação. Abre o YouTube, tem uma pregação. Liga a TV, tem uma pregação. Claro que a gente tem que filtrar o que a gente vai ouvir, mas a palavra está chegando de alguma forma. E por causa desse movimento evangelicalismo, líderes cristãos, protestantes do mundo todo, eles vão se reunir em Lausanne e vão firmar o Pacto de Lausanne. E um desses que reafirmaram esse pacto foi também Billy Graham, que é um compromisso sobre a fé, a política, a sociedade, a Bíblia, a teologia, como a igreja agora moderna tem que se comportar diante dessas situações. Esse congresso aconteceu em 1974. E todos os líderes evangélicos, protestantes da época, até alguns teólogos liberais foram nesse congresso e reafirmaram esse pacto. Estou vendo aqui, ó, em Lausanne, na Suíça. E fica definido nesse congresso de Lausanne que a igreja ela vai se expandir para fora das suas paredes. Ela vai se envolver com a sociedade, ela vai ser uma voz relevante nessa sociedade, ela vai trazer o que ela pensa para fora da igreja e tentar impactar a sociedade de alguma forma. E esse foi a ênfase do... Então, tem nesse movimento evangelical, mas a maioria veio de fora para cá. Mas hoje, modernamente, a gente tem missionários que vão para fora. Que tem missionário presbiteriano, batista, de todas as denominações, hoje em dia, enviam missionários para fora. Mas isso é mais moderno, da nossa época para cá. Naquele tempo de Billy Graham, a gente não tinha formação teológica aqui no solo brasileiro. O país era bem católico ainda. Então, os missionários vêm de lá para converter os brasileiros aqui. Entendeu? Um desses nomes foi John Stott, que ele fala da necessidade da igreja se envolver com as causas sociais e ser uma voz relevante. Francis Schaeffer, ele fala também da igreja estender o que ela pensa, o que ela prega nos seus púlpitos para fora da sua área de atuação, ser uma voz ativa na política, na sociedade. E aqui a gente tem uma foto do Pacto de Lausanne sendo assinado por Billy Graham. Então, o crescimento do pentecostalismo no Brasil, no pós-guerra, ele trouxe muito resultado, foi o que eu falei aqui. O brasileiro ele já vinha com essa carga mística da colonização. Ele já vinha com esse negócio de querer sentir, querer ter dar um arrepio, ter esse negócio assim mais afogueado, né? Então, o brasileiro já tem isso nele por causa dos nossos antepassados, os índios, os africanos que vieram para cá, que já cultuavam e que sentiam essa necessidade de sentir alguma coisa para reafirmar a sua fé. Então, agora o Brasil está com uma classe que
que não é tão desenvolvida nos anos 90 como os Estados Unidos, mas que são, na sua maioria, de origem mais humilde, pobre, e esse pessoal, eles se identificam mais com o pentecostalismo, com as Assembleias de Deus. Por isso que, nesse momento, as Assembleias de Deus começaram a ganhar proporção, crescimento no território brasileiro. E, principalmente, nesse mundo pós-guerra, que a igreja tinha que vir como uma resposta para a necessidade do homem. E a gente vai entrar na igreja moderna. Pastor, é 11h40, né? 11h30? Tentei que voar aqui. Então, hoje, a igreja moderna, a gente vai ter as mega igrejas, as igrejas com transmissão ao vivo, as igrejas que parecem shows. Não tem nada de errado nisso. É a igreja se adaptando às oportunidades que são oferecidas, a estruturas maiores, a templos maiores. Então, essas igrejas vão começar a surgir as igrejas independentes. Com a reforma protestante, foi dado ao protestantismo a capacidade de argumentar. Por exemplo, só quem ditava uma norma cristã era a Igreja Católica. Aí veio a reforma, com o Tratado de Augsburgo, que o imperador assinou lá, pode ter a religião livre. E a Igreja Protestante passou a ter uma confissão de fé. Mas agora, se alguém não concorda com a profissão de fé, ela pode muito bem abrir uma outra igreja. Então, hoje, na igreja moderna, a gente tem as igrejas independentes, que não vieram das tradicionais batistas, presbiterianas, metodistas, luteranas, mas que estão aí propagando o evangelho, levando a palavra. A gente vai ter Nova Vida, Cara de Leão, qual outra aí? Fala um nome de igreja diferente. Qual? Bola de Neve, Mananciais, Lagoinha. São Igreja Viva. Então, são igrejas independentes, que cada uma tem a sua profissão de fé. Não estão ligadas às igrejas históricas, mas estão aí, são de Deus, estão pregando o evangelho, levando a palavra. Então, a gente tem o surgimento dessas mega igrejas. Essa foto aí é da igreja Hillsong. Quem conhece essa igreja? Tem a banda Hillsong, né? Aqui é a foto de uma outra mega igreja, não lembro o nome dessa. Aqui é também a foto da Lagoinha, de um evento que eles fizeram. O surgimento dessas novas igrejas, diante da necessidade moderna, que o homem agora é voltado para o entretenimento, a igreja começou a se adaptar com isso. Colocou telão, colocou luzes, fez o louvor como uma espécie de um show à parte. Está tudo bem por isso, não tem problema nenhum. Não pode trazer o mundo para dentro da igreja, mas usar a tecnologia não tem problema nenhum. E aqui a gente vê a propagação em mídias sociais, igrejas com milhões de seguidores no Facebook, no Instagram, a igreja usando os meios que tem, as ferramentas que tem atualmente para crescer. E, em 1990, vai surgir um movimento neopentecostal, que alguns teólogos vão chamar de a terceira onda do pentecostalismo. Nos anos 90, principalmente o Brasil, os Estados Unidos, está saindo daquela crise do pós-guerra, está saindo ali da quebra da Bolsa de 29. Então, começa a trazer para dentro da igreja uma teologia mais voltada para a prosperidade, uma teologia mais voltada para conquistar bens materiais. Tem coisas ainda do movimento pentecostal, as curas, os milagres, mas é acrescentado outras coisas, que são a teologia da prosperidade. Aqui a gente tem uma foto da Igreja Universal, de fazer propósito, de fazer acordo financeiro, de usar rosa ungida. Eles não querem se parecer com o pentecostalismo, eles querem ser um movimento à parte, chamado neopentecostal. Eles têm as doutrinas pentecostais, do falar em línguas, como evidência com o batismo do Espírito Santo, os dons, os milagres, mas trazem também para eles esse negócio da teologia da prosperidade, que Deus ele vai me fazer rico, que eu nasci para prosperar, e trazer essa necessidade de bens materiais. Porque a Bolsa tinha quebrado em 29, estava todo mundo sem emprego nos Estados Unidos.
Então surge esse movimento como uma resposta de trazer o homem a viver dignamente. E esses missionários do neopentecostalismo chegam também no Brasil. E esse movimento ganha força aqui, que o brasileiro vinha já de uma raiz miserável, pobre, vivia isolado e queria, eu quero prosperar também, prosperar é de Deus, então eu vou prosperar acima de tudo. E aí é essa ênfase no dinheiro, no carro, na casa, e dizendo que Deus é aquele que vai tornar tudo isso aí possível. É uma teologia triunfalista. E hoje, se a gente liga a TV, a maioria dos programas que a gente vai ver são do movimento neopentecostal, de trazer essa ênfase na prosperidade, no ganho. Aqui a gente tem um movimento neopentecostal que tem as raízes ainda. Eu usei essa imagem bem chocante, as raízes pentecostais, desse negócio cair pelo poder, dos dons e tal, mas eles não deixam de lado também essa necessidade de ganhar dinheiro, de avançar, de ter uma teologia triunfante, que se o crente passar por deserto é porque ele está em pecado. Essa é basicamente a mensagem do neopentecostalismo. A doutrina da prosperidade, que se alguém não prospera é porque está mal com Deus. E o questionamento que eu quero deixar é: como será esse crescimento no futuro? Como será o crescimento da igreja no futuro? As nossas raízes. E eu creio que a igreja ela tem que se tornar uma igreja bíblica, uma igreja que coloque a Escritura acima de tudo. Não fique somente visando dons, milagres, isso faz parte, mas o essencial é a igreja ela se tornar bíblica. E uma igreja que expanda além de suas paredes. Uma igreja que leve a Bíblia como ela é, igual aquele movimento fundamentalista fez, para além das suas paredes, como Billy Graham fez no evangelicalismo, um evangelismo saudável. Não enfatizar os milagres em detrimento de seguir a Deus. Não enfatizar o que Deus pode me dar em detrimento de seguir a Ele. Como a igreja deve se posicionar nas questões públicas. A gente viu a crise do papado em aulas anteriores aqui, que a igreja se envolveu muito com o Estado, até que limites a igreja pode se envolver com o Estado com a igreja, e que se confundiu o poder do Papa com o poder do imperador, em que o Papa Leão I segurou a onda ali quando o imperador foi morto de Roma. Esse poder, até que ponto a igreja tem que se envolver com o Estado, até quais os limites que tem que ter. Então, são questões que nós devemos nos posicionar, para evitar com que a palavra de Deus seja distorcida e seja usada de qualquer forma, como foi na crise do papado, como foi no terceiro século, Constantinopla, para poder argumentar em favor de qualquer coisa, a favor de um interesse político. A igreja tem que conhecer a Bíblia com profundidade. Isso aqui é a base do nosso evangelho, é a base da reforma, somente a Escritura, conhecer a Bíblia com profundidade. Tudo que a Bíblia não diz, nós devemos consultar o Espírito Santo. Algumas coisas não vão dizer, mas a gente tem o nosso testemunho interior que o Espírito Santo vai ministrar coisas a nós. Como ministrou aqui para o pastor Rodrigo, quando ele estava aqui sentado, falou com ele, o Espírito Santo vai falar o que a Bíblia não diz, seja a paz de Cristo o árbitro da nossa consciência. E aqui a gente tem que deixar de lado um pouco do nosso individualismo, como indivíduos sociais, e nos unir mais como igreja. A igreja tem que voltar a esse sentimento de comunidade, de estar mais junto. Nem que seja somente para, vão geral chegar na igreja, lavar um banheiro, limpar o chão, arrumar as cadeiras, nem que seja só para isso. Mas é ter essa vontade de estar junto. Eu sei que tem o cansaço da semana, do dia a dia, e é normal, mas se a gente viver só para nós, essa palavra que nós temos recebido não vai produzir efeito. Por isso que a gente tem que estar como um corpo. A mão junto do braço, o braço junto do ombro, o ombro junto do peito, e a igreja unida. E é esse movimento. Por causa disso, começaram a surgir os PGs, as células, para ter igreja junta, para ter esse sentimento de comunidade. E aqui a nossa tendência vai ser com que os jovens da igreja, ao invés de serem influenciados nas sociedades, nas faculdades, no mundo aí fora, vão começar a se tornar influenciadores nesse mundo.
Desde o primeiro século, a igreja passa por perseguições, heresia, corrupção e erros. Mas Deus nunca fica sem voz na história, e as portas do inferno não prevalecerão. Deus continuará guiando a nossa igreja até o retorno do nosso Senhor Jesus. Amém? Pastor Nelson. Então, queridos, é importantíssimo nós estarmos lembrando, né? Para alguns é lembrando, para outros aprendendo. A gente tem que seguir nesse caminho, né? Por isso nós somos uma igreja que nós seguimos nesse caminho de equilíbrio, assim como Billy Graham, né, pregou, Martin Luther King, pastores batistas, pregaram nesse lema, nesse alvo, né, de pastores que, quando pregavam, como falou ali, 3 milhões de pessoas, né, há pouco tempo teve no Brasil, se não me engano, uns 10 anos, antes do Jornal Nacional, o Billy Graham veio no Brasil, fez um programa. Quem lembra disso? Quem lembra? Ninguém lembra, né? Uns 10 anos. Não, acho que ele não tem uns 10 anos por aí, né? Tem mais de 10, né? É que eu sou muito novo ainda. Não... Uns 30? Não, que isso, gente? É? Não, tem uns 15, né? Uns 15. Né? Ele morreu agora, né? E... agora há pouco tempo. Então, ele fez esse programa antes do Jornal Nacional, muita gente se converteu. E foi feito propaganda, igual, né, o Vinícius falou, propaganda. Aí, antes do Jornal Nacional, ele teve que se dobrar lá, foi pago, né? E todas as redes de televisões tinham lá o Billy Graham falando. E se converteram várias pessoas no Brasil através ali da pregação na televisão. Fora que foi no Maracanã, o Maracanã estava lotado, né? Maracanã lotado, tanto nas arquibancadas como no solo, no campo. Então, gente, é isso que nós temos que buscar, né? Esse equilíbrio, e não podemos sair dessa linha, né? de buscar o equilíbrio na nossa igreja, porque hoje as coisas estão bem saindo do rumo em todos os setores da sociedade. E nós temos que... A igreja, ela tem que ser uma igreja equilibrada, em nome de Jesus. Então, vamos para as nossas casas, vamos guardar no nosso coração. Semana que vem temos aí também nossa continuação dos nossos estudos. Os irmãos vão anotando aí tudo que vai acontecendo e já se preparando aí também para o próximo TLA e temperamento e lealdade e deslealdade, que vai acontecer assim que acabar as aulas do cristianismo, na história do cristianismo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos retornar para as nossas casas. Lembre de trazer alguém, mais um, para a noite. Lembrem de os visitantes que estiverem chegando na igreja, convidar para a sua célula. Quem está hoje aqui, você está convidada para uma célula, está participando de uma célula durante a semana. Tem célula de casais, célula de família. Ah, mas eu não sou casado, não sou casada. Você pode ir na célula, até que está de casais perto de você, que lá depois vai direcionar para outra, ou lá mesmo acaba se transformando de família. Muitos de casais acabaram se transformando de família. De família, o que é? Vai todo mundo. Vai o filho, vai o jovem, vai a mãe sozinha, ou vai o pai sozinho, porque o marido está trabalhando, a esposa. Então, não tem problema. O que importa é estarmos juntos. É isso que o Vinícius falou, é o enturmar. Está lá. Ó. Cadê o enturmar? Caiu. Não pode enturmar ou cair, não pode. Cadê? Hã? Ou botaram para cá? Não, caiu mesmo. Tá. Gente, cadê o enturmar? Estava ali. Então, enturmar é o nosso alvo, né? Nós temos que praticar o enturmar. Nós temos os alvos da igreja, são 6, mas o enturmar é muito importante para a nossa sociedade cristã. Então, oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Nos leve em paz para as nossas casas e nos traga à noite, Senhor Deus, com mais um, que nós possamos, nesse período do almoço, até o horário do culto, estarmos atentos e orando, Senhor Deus, por pessoas às quais nós devemos convidar para estar no culto da noite, Senhor. Então, nos prepare, nos dê ousadia, intrepidez, para que possamos fazer a nossa parte. Em nome de Jesus, é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. A palavra de vitória, a pessoa está ao seu lado.